A depressão. A depressão é conhecido como sentimento de derrota, sentimento de desesperança, de sentimento de não ter força para vencer aquilo. Mas se eu te dizer que a depressão tem cura. Em fevereiro de 2023, eu entrei numa depressão profunda. Depois que eu entrei pro ensino médio, né? Fui pro primeiro ano. E tipo assim, cara, eu tava preparado pra ir pro primeiro ano. E tipo, vários dos meus amigos antigos do nono ano mudaram de escola, foi pra outra escola. E tipo, eu fui o único que ficou numa escola sem parada. E cara, eu cheguei lá e me senti sozinho, já ia me sentir sozinho. E para piorar a situação, cara, várias pessoas não gostavam de mim. Várias pessoas tinham visão errada de mim por conta de fofocas e situações pessoais que eu não vou comentar aqui. E por conta disso, cara, eu entrei em uma depressão profunda, cara. Eu não conseguia mais ir pra escola, não conseguia mais ir pra igreja. Entrei numa depressão profunda. E tipo, não foi só isso, mas também tem um pouco a ver com amor também. Porque na época eu gostava tanto de uma menina que foi por conta dessa menina que sofri. Mas eu não culpo ela por isso. Eu meio que me culpo por ter sido imaturo, por ter sido menção. E por isso, cara, eu entrei em depressão. A depressão me destruiu. A depressão me acabou comigo. E tipo, tinha perdido tudo, mas a única coisa que eu não perdi, cara, foi a fé. Então, 2 semanas depois, eu mudei de igreja, né? Já que eu não quis permanecer na mesma igreja por motivos pessoais, eu mudei de igreja. E essa igreja era muito longe. Eu ia pra essa igreja a pé, demorava 40 minutos para chegar. Essa igreja é a Igreja Universal, conhecida por trazer cura, trazer libertação. Então eu acreditava que eu ia ser curado se eu fosse pra essa igreja. Porque a depressão que eu tinha, velho, que é a doença que eu tinha, era muito complicado para resolver. Então eu fui procurar ajuda espiritual, né? E uma curiosidade é que o pastor da Igreja Universal era o pastor mais jovem que conheci. É um pastor que tinha 23 anos de idade, cara. E pô, cara, que era o pastor mais jovem que eu conheci. Então, eu fiquei nessa igreja por um ano. Depois de um ano, eu me mudei pra outra chamada Igreja Videira. E essa igreja me ajudou de várias formas. E eu era uma pessoa muito quieta, muito tímida. E que me isolava de todo mundo. E eu consegui vencer a depressão, o desânimo, o isolamento social. Eu consegui vencer. Então, você que se pergunta se depressão tem cura, sim, depressão tem cura, tanto mental quanto espiritual. A cura espiritual me ajudou muito nessa área. Então, cara, o que eu tenho a dizer pra vocês sobre a depressão? Bem, tem a cura espiritual, que você ora pela pessoa, que você tem fé, que você sente coragem, que você sente vontade de interagir com a pessoa, de fazer alguma coisa. E tem a cura normal, né? A cura científica, que é você se abrir pelo mundo, que é você ter uma vida mais produtiva, tipo entrar numa academia, correr, ler um livro. Não é bom sempre ficar no celular. Porque se tu ficar deitado sempre olhando pro celular, olhando TikTok, Instagram, isso vai te deixar mais depressivo ainda. Mais dependente daquilo. Dependente do prazer da carne. Que é não fazer nada produtivo. Ficar só trancado no quarto vendo TikTok. E isso não é que Deus quer pra gente. Deus quer pra gente uma vida de comunhão. Uma vida produtiva. Uma vida que a gente trabalha pra Ele. Tipo,
espalhar o evangelho, falar sobre o amor de Deus, falar sobre o amor de Cristo. E por isso, cara, a depressão, não podemos deixar a depressão nos dominar. Porque a depressão tem cura espiritual com cura mental. E por isso, cara, não aceite a depressão na sua vida. Não permite que você se entre em depressão. Eu consegui sair dessa depressão, cara, não foi só por ajuda de psicólogo, mas também por ajuda espiritual. Porque minha dor me fez me aproximar de Deus. E por isso eu me tornei uma pessoa muito sábia. Por conta dos cursos que eu fiz da igreja, né? Eu fiz alguns cursos que me adquiriu muita sabedoria. E desde então eu fui trilhando meu caminho, né? Encontrando o caminho que eu poderia permanecer, que eu poderia trilhar. E eu encontrei meu caminho. E eu entrei na videira. Encontrei na videira para poder encontrar o meu caminho. Encontrar o caminho que eu devo seguir. E então eu me tornei forte, inteligente e sábio. E por isso, cara, a depressão, então a resposta existe como eu posso vencer a depressão? Simples. Tem a cura mental, né, que é psicólogo, etc, psiquiatra. E tem a cura espiritual, que é oração, ter fé e etc. Então, cara, não sente depressão, sente vontade de fazer a obra de Deus. Coloca um propósito na sua vida. Não vive desse jeito, cara. Viva a vida como se fosse uma. Aproveite sua vida, aproveite seu tempo. Mas tudo em amor de Deus.